Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui mais essa semana, reunidos para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Vamos fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás, nos conectando com o Mestre querido. E te agradecemos, Jesus, por essa oportunidade de aprendermos com os teus ensinamentos, com a oportunidade de evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, vamos continuar com o Evangelho segundo o Espiritismo. A verdadeira fortuna. Que a fortuna provenha da vossa família, ou que tenhais ganho pelo vosso trabalho. Há uma coisa que jamais deveis esquecer, é que tudo vem de Deus, e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis sobre isso. Deus vos emprestou e tereis que restituir. Mas ele vos empresta sob a condição de que pelo menos o supérfluo reverta para aqueles que não possuem o necessário. Passamos uma encarnação inteira correndo atrás do dinheiro, em acumular, em garantir uma vida tranquila, uma vida confortável. Muitas vezes nos preocupamos muito em manter nossos filhos seguros, a nossa velhice segura, porque não sabemos o dia de amanhã. Tudo isso é importante, tudo isso faz parte, devemos fazer isso, devemos nos precaver, devemos usar sem abusar. Tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Quando eu começo a achar que o ter é mais importante do que o ser, é aí que eu começo a me perder. Quando eu começo a viver para o ego, para as coisas mundanas, para as coisas que se deterioram, é muito fácil a gente distinguir o que é do espírito e o que é da matéria. O que é do espírito, nós não pegamos. São os nossos valores, os nossos ideais, o amor que nós temos uns pelos outros, o amor que nós doamos, a generosidade, a misericórdia, a fraternidade. A compreensão também não é só uma questão de fazer caridade material. E é uma questão que vai além. Quando eu me disponho a escutar um amigo, um familiar, um conhecido, então eu estou lá no ônibus, sentado, calado, às vezes até chateado com o trânsito intenso que está à minha frente. E a pessoa que está do meu lado começa a puxar papo. Está com vontade de conversar. Que eu seja um ouvido, que eu seja uma escuta disponível, que eu tenha paciência de escutar essa pessoa que está ao meu lado. Às vezes ela está chateada, angustiada. Aconteceu comigo uma situação em que eu estava no hospital, tinha ido fazer uns exames, estava aguardando o manobrista trazer o meu carro. Aí uma mulher parou do meu lado e começou a falar que a vida estava difícil, que ela tinha acabado de fazer uma cirurgia, que ela fez em dezembro, e que agora ela descobriu que vai ter que operar de novo a vesícula, que estava cheio de pedras na vesícula, que ela era sozinha, só tinha um cachorro, e o filho morava nos Estados Unidos. Aquela mulher estava angustiada, ela queria conversar.
ela queria desabafar. Eu fiquei ouvindo, fiquei ali, falando palavras de consolo, palavras de ânimo, não julgando e só ouvindo. Isso é um exercício de misericórdia. Alguns podem dizer, bom, é para você fácil, você é psicóloga, fica mais fácil, você já tem o hábito da escuta. Mas o que custa? A pessoa estava sozinha, ela fez uma cirurgia porque tomou um tombo, né? Teve uma queda dentro de casa, precisou colocar pinos no braço inteiro. E aí descobriu agora em março que vai ter que operar de novo, anestesia geral, operar a vesícula. Quer dizer, parece uma coisa assim, tão insignificante, gente, mas é uma coisa tão profunda, tão forte, em que a maior fortuna que eu posso adquirir na minha vida e levar comigo quando eu desencarnar, será essa oportunidade que eu não perdi de ouvir alguém que queria desabafar, de ouvir alguém que queria conversar. Nos dias de hoje, as pessoas não têm mais paciência para conversar. As pessoas estão com muita pressa. E essa é a fortuna que nosso espírito vai carregar. São coisas muito pequenas. Nós estamos cercados de pessoas. O planeta tem 8 bilhões de habitantes, numa média. E nunca tivemos um período no planeta e na humanidade de tamanha solidão, de tamanha tristeza. Todos estão fechados nos seus mundinhos, com medo do vizinho, com medo do estranho na rua. Estamos nos isolando por medo de outro ser humano. Então a maior fortuna que a gente pode adquirir é a disponibilidade. E também, quando eu tenho a oportunidade de fazer uma caridade material, doar alguma coisa, ajudar o próximo, eu estou acumulando fortunas. A fortuna de ser fraterna, de ser solidária. Agora, ter coisas materiais, ou porque eu herdei, ou porque eu trabalhei muito, não é problema. O problema é quando todas essas coisas começam a me dominar e eu começo a ficar escrava da necessidade de ter o tempo inteiro. Quando eu me aprisiono, quando a minha casa, eu sou apegada à minha casa. Eu não vou negar para vocês, eu tenho bastante livros, é algo que eu gosto muito. E já estou trabalhando na minha mente que o dia que eu desencarnar, aqui no plano material, eu não terei mais acesso aos meus livros. Se eu tiver merecimento, terei acesso no outro plano, mas aqui eu não posso ficar presa a livros que eu guardo por décadas, porque serão de outras pessoas, tudo será de outra pessoa. A casa que nós moramos será de outra pessoa, os nossos corpos, eles vão voltar para a natureza de alguma forma, não importa se for enterrado, se for cremado, isso não vem ao caso, tudo vai voltar para a natureza, porque nada se perde. Agora, o nosso espírito, ele é individual e ele vai prosseguir. Então não adianta a gente ficar desesperado em reter coisas, porque senão nós nos tornamos escravos das coisas materiais. Então a verdadeira fortuna é o corpo que a gente tem, que Deus nos deu, sem que eu também fique escrava da aparência. São os valores morais, são os valores espirituais. Isso não significa que eu também não tenha que acumular alguma coisa para poder me manter, trabalhar todo mês, guardar algum dinheiro para um momento de necessidade. Eu vou precisar sim, todos nós precisamos por medida de segurança, porque estamos na matéria, mas não que eu me torne uma prisioneira da necessidade de ter. Então a verdadeira fortuna é tudo que eu faço para mim, enquanto espírito imortal que estou encarnada, e para o próximo, aumentando a minha rede, aumentando a minha conexão fraterna,
aumentando a minha capacidade de doar um ombro amigo, de doar coisas materiais, uma cesta básica, ajudar quem precisa, doar meu tempo, doar um sorriso amigo. Às vezes eu nem vou conversar com uma pessoa, mas eu passo por ela e dou um sorriso. Eu estou doando a maior fortuna que eu tenho, que é a capacidade de sorrir. Então a maior fortuna é tudo aquilo que eu sou, em essência, não aquilo que eu tenho. Quando eu começo a me apegar demais naquilo que eu tenho, eu deixo de entender o que eu vim fazer na Terra e os reais valores das coisas. Eu troco o que é temporário, o que é provisório, por aquilo que é imortal, que é o nosso espírito. Sem hipocrisia, né? Conforto é bom. A gente luta uma vida inteira para ter uma boa casa, um bom carro, poder viajar. Nada de errado com isso. Mas é importante, como você colocou, né? Não ser escravo disso. Porque do outro lado, nós não vamos usar absolutamente nada. Nenhum anel de ouro, nenhum dinheiro que está guardado no banco. Mas a minha casa é super gigante, tem 4 quartos, 3 suítes. Não vamos levar nada. E passamos uma vida inteira escravos dessa situação. Buscando no materialismo, sempre querendo mais, mais, mais. Sempre aquela insatisfação. Por que não começar a buscar também um pouquinho de mais conhecimento de si próprio? Buscar mais a transformação interna nossa. Porque nós temos a certeza, sim, que todos iremos partir um dia. Mas quando será isso? Pode ser hoje, daqui meia hora. E aí, não vai ter tempo de consertar, de pedir perdão, de tentar se ajustar, de ser menos materialista, menos egoísta. Então, nada de errado, gente, em você trabalhar, conquistar as coisas. Isso faz parte. Nós vivemos num mundo material. Mas temos que priorizar a nossa questão espiritual, o nosso conhecimento do nosso espírito, do que realmente nós vamos levar para o outro lado. Fica aí a dica para começar a pensar já. Não é amanhã. Amanhã pode ser tarde. E lembrando que, do outro lado, ninguém vai ficar preocupado com o quanto de dinheiro você deixou no banco, o tamanho da sua casa, a sua posição social. Lá o que vai mandar é a questão moral. Como é que eu vou chegar do outro lado? Exato. Tudo é perecível. Tudo que é da matéria é perecível. Só não é perecível o que é do espírito. Então, o maior tesouro é a nossa capacidade de transformar sentimentos negativos em positivos, transformar o ódio em amor, a arrogância em humildade. Possamos trocar sentimentos que são viciosos, que são nocivos, que são ruins para nós e para o próximo, e transformar por virtudes. Olhar para as coisas atravessando a matéria, porque tudo vai ficar por aqui. Mesmo as coisas que nós possamos deixar para os nossos filhos e netos, de repente a gente acumula e vai deixando, né? Vai conseguindo acumular para deixar para filhos e netos. Eles também eles vão desfrutar enquanto estiverem encarnados. Mas eles também vão desencarnar, porque tudo vai passando, num grande ciclo, um ciclo de transformação, em que estamos aqui só passando para aprender, para o aprendizado. Isso aqui é uma grande escola. Então isso aqui que a gente usa é como se fosse um empréstimo da espiritualidade, para que possamos resolver as nossas mazelas, nossos atrasos
e seguir adiante. É isso aí. Agora nossas vibrações. Vamos novamente fechando nossos olhos. E sintam, meus irmãos, os benfeitores celestes auxiliares de Jesus, banhando nossas cabeças com pétalas brancas, repletas de amor e luz, nos envolvendo em muito amor. E agora eu gostaria que cada um de vocês que estão aqui nos ouvindo, neste momento, se imaginasse sentado diante de Jesus, pegando em suas mãos e sentindo todo o amor que o Mestre nos envolve. E converse com Ele. Querido Jesus, eu quero transformar as minhas más tendências, os meus maus pensamentos, o meu egoísmo, todo o meu materialismo em energias salutares para mim mesmo, para que eu possa me modificar, para que eu possa auxiliar o próximo, estendendo as minhas mãos a quem mais necessita, que eu possa ser um bom instrumento de trabalho na tua seara, que eu possa auxiliar sempre, Jesus, independente da minha condição social, do quanto de bens materiais eu possua, e que eu possa me transformar, Jesus. Vamos unindo nossos corações e vibremos pelo nosso planeta. Vibremos pelos países que se encontram em conflitos, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelas famílias que choram a perda do ente querido, que esse ente querido possa ser acolhido, amparado, encaminhado aos hospitais do astral, aos educandários, que seja envolvido em muito amor e muita luz. Vibremos pelas famílias que choram por terem problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, por terem problemas financeiros, por terem falta de alimentação, de roupas, de uma vida digna. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas, pelos velhinhos nos asilos, pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, pelos irmãos que estão nos corredores à espera de um leito, pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamento suicida, com depressão. Sintam-se todos envolvidos pelo Mestre Jesus, lhe acolhendo, lhe passando toda a energia que você necessita para o seu equilíbrio, para a sua cura. Que a tua presença, Jesus, traga aos nossos lares paz, harmonia e muita proteção. Te pedimos pela proteção de nossos familiares, de nossos filhos, de nossos parentes e amigos, que essa energia de amor possa contagiar nossos vizinhos, os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, do nosso Brasil, de todo o planeta Terra. Silenciamos, Jesus, para que cada um de nós possa abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais.
Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, curando nossas enfermidades, nos dando força para seguir adiante, transformando nossas más tendências, nosso egoísmo, nosso materialismo, em compaixão, em fraternidade, em caridade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, hoje, amanhã e sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão pelo acompanhamento na página Aura Vibração Espiritual, no Facebook, no YouTube. Continuem compartilhando, continuem nos prestigiando, porque a nossa única intenção é falar um pouquinho de Deus, um pouquinho de Jesus e levar alguma palavra de conforto a todos que nos ouvem, que nos acompanham. Porque, amor? Porque nós amamos vocês. Até semana que vem. Feliz Páscoa para todos. Feliz Páscoa, uma ótima semana. Tchau, tchau.